Desde o exato momento em que você se entende por gente, a sociedade vem gravando a fogo em seu cérebro uma narrativa tão onipresente e tão universalmente aceita que questioná-la parece quase um ato de heresia. Seus pais a ensinaram a você com a melhor das intenções. Seus professores a repetiram em cada sala de aula. E a cultura popular a vende em cada filme e em cada livro de motivação. Essa narrativa se resume a uma premissa simples e aparentemente justa. O caminho para a prosperidade, para a liberdade e para a riqueza é pavimentado exclusivamente com o trabalho duro. Fomos condicionados a romantizar o esgotamento. Fomos ensinados a medir nosso valor como seres humanos em função de quantas horas somos capazes de sacrificar, quanto suor podemos derramar e de quanto sono estamos dispostos a abrir mão. No entanto, após mais de 8 décadas observando a acumulação e a distribuição do capital em escala global, devo lhe dizer uma verdade fria, crua e profundamente incômoda. Essa premissa é a mentira mais grandiosa, mais destrutiva e mais elaborada que a sociedade moderna já lhe contou. Se o trabalho físico, o esforço incessante e as horas intermináveis fossem a verdadeira equação para acumular fortunas, então os homens que despejam asfalto nas rodovias sob um sol abrasador, as enfermeiras que emendam turnos noturnos duplos nas salas de emergência e os cozinheiros que queimam as mãos nas cozinhas industriais seriam os bilionários que comandariam este mundo. Eles são os que trabalham mais duro. Eles são os que mais suam. Mas quando você olha para a lista dos homens e mulheres mais ricos do planeta, não encontra ninguém que esteja vendendo sua capacidade pulmonar ou a força de suas costas. Você encontra indivíduos sentados em salas silenciosas, com ar-condicionado, lendo documentos, pensando e tomando um punhado de decisões calculadas por ano. Por que isso acontece? Não é um erro no sistema, nem uma injustiça cósmica que deva ser corrigida pela sorte. É o resultado de um design estrutural perfeito. O sistema econômico no qual você vive não foi criado para libertá-lo. Foi meticulosamente projetado para mantê-lo obediente, funcional e, acima de tudo, perpetuamente esgotado. A economia moderna exige uma massa imensa de indivíduos que sejam inteligentes o suficiente para operar as máquinas complexas, apertar os botões corretos, preencher a papelada burocrática e manter a infraestrutura funcionando, mas que estejam cansados e estressados o suficiente no final do dia para nunca terem a energia de questionar a arquitetura da fábrica na qual estão presos. O trabalho duro e cego é um mecanismo de controle perfeito. Ele o mantém correndo em uma roda de hamster, acreditando que, se você correr um pouco mais rápido, eventualmente chegará a algum lugar, quando a realidade matemática é que a roda está parafusada no chão. Para desmantelar essa ilusão e escapar da roda, primeiro você deve entender a armadilha principal na qual está imerso, a prisão da renda linear. A imensa maioria da população mundial opera sob uma fórmula econômica letal. Sua renda é igual ao valor da sua hora multiplicado pelo número de horas que você trabalha. Parece uma transação lógica, mas contém um defeito físico intransponível. O tempo tem um teto absoluto, rígido e inamovível. Foram-lhe concedidas apenas 24 horas em um dia. A biologia exige um pedágio inegociável. Você deve dormir pelo menos 7 ou 8 horas para que suas células se reparem e seu cérebro não entre em colapso. Você deve investir outras 3 ou 4 horas na simples logística de existir, como se alimentar, tomar banho e se deslocar pelo trânsito até o seu local de trabalho. Se você fizer a subtração, restará uma janela brutalmente estreita, um máximo de 10 a 14 horas de tempo vendável antes que seu corpo sofra um colapso sistêmico. A sociedade o engana fazendo-o acreditar que a solução para esse teto é simplesmente aumentar o valor da sua hora.
Convencem-no de que você deve se endividar em centenas de milhares de dólares para obter um mestrado ou um doutorado, para assim passar de ganhar 15 dólares por hora para ganhar 200 ou 500 dólares por hora, como um executivo corporativo, um advogado de elite ou um neurocirurgião. E se você conseguir isso, o mundo o aplaudirá e o chamará de bem-sucedido. Mas, sob a perspectiva da alocação de capital, você não quebrou a armadilha linear, simplesmente melhorou drasticamente a decoração interior da sua cela. O cirurgião mais brilhante do mundo, que cobra fortunas para salvar vidas na sala de cirurgia, enfrenta a mesma física implacável que o zelador do hospital. Se um dia a mão do cirurgião começar a tremer, se ele ficar doente ou se decidir que quer passar um mês com seus filhos em vez de estar no hospital, sua renda cai para zero no exato milissegundo em que ele para de operar. O advogado que não está litigando não fatura. Sua sobrevivência, por mais luxuosa que seja, continua amarrada com correntes de aço à entrega contínua e ininterrupta de seu tempo físico. E como o tempo é finito, a riqueza que eles podem gerar também é matematicamente limitada. Mas a armadilha da renda linear tem uma segunda camada. Uma camada projetada pelo Estado para garantir que o esforço nunca se converta facilmente em capital soberano. Estamos falando da estrutura do sistema tributário global. Se você é um funcionário, alguém que recebe um salário na folha de pagamento, você é a entidade econômica mais taxada e punida da face da Terra. Você está submetido às taxas de impostos marginais máximas. E o que é mais insidioso, o governo retira a sua parcela da sua energia vital antes mesmo de você ver o dinheiro. Seu empregador atua como um agente de retenção do Estado. Confiscam-lhe 30, 40 ou até 50% do seu esforço na própria fonte. Você é o último a receber pelo seu próprio trabalho e supõe-se que deve construir sua liberdade, alimentar sua família e investir para o futuro com as sobras que o sistema lhe permite conservar. Em contraste radical, os verdadeiros alocadores de capital, aqueles que escaparam da roda do hamster, não recebem renda linear. Nós recebemos ganhos de capital, dividendos e lucros empresariais. A estrutura tributária para essas formas de renda é diametralmente oposta. O capitalista senta-se em uma cadeira, aloca recursos, assume um risco calculado e o Estado cobra-lhe uma fração minúscula do que cobra do cirurgião esgotado. O capitalista pode pedir empréstimos contra seus próprios ativos em crescimento, acessando milhões de dólares em liquidez de forma completamente isenta de impostos, algo que o funcionário médio não consegue sequer conceber. As regras do jogo estão escritas em plena luz do dia, mas a cultura do trabalho duro o mantém cansado demais para lê-las. E como se os limites biológicos e o confisco fiscal não fossem suficientes para garantir a sua servidão, o sistema adiciona um terceiro mecanismo de extração: a inflação. A inflação é a ladra silenciosa, a predadora invisível que entra na sua conta bancária à noite e rouba o poder de compra do seu dinheiro enquanto você dorme. A tragédia do trabalhador diligente é que ele passa o ano inteiro suando sangue para se sentar em frente ao seu chefe em dezembro e implorar por um aumento salarial de 3%. Ele suplica pelas migalhas, acreditando que está avançando. Mas, simultaneamente, os bancos centrais e os governos, em sua capacidade infinita de emitir dívida e expandir a oferta monetária a partir do nada, estão desvalorizando o poder de compra da moeda a um ritmo real de 5, 7 ou 10% ao ano. O resultado dessa equação é devastador. Você trabalha mais duro este ano do que trabalhou no ano passado. Você perde aniversários, sacrifica sua saúde, enche-se de estresse
E mesmo assim, a parcela de bens e serviços que pode comprar com o seu salário diminui. Você está tentando subir correndo uma escada rolante que desce rapidamente, e está fazendo isso enquanto carrega uma mochila cheia de pedras pesadas. Não importa a força das suas pernas, a mecânica da escada garante o seu eventual colapso. Se o trabalho duro linear, a poupança de um salário taxado e a luta contra a inflação são um jogo perdido desde o início, qual é o antídoto? Como pensam e operam aqueles que quebram a gravidade deste sistema? A resposta encontra-se em uma disciplina fundamental que vai contra tudo o que lhe foi ensinado sobre produtividade. A resposta reside na arte da inatividade estratégica, um conceito que gosto de ilustrar utilizando a estrutura mental do melhor rebatedor da história do beisebol. Refiro-me a Ted Williams. Williams escreveu um livro extraordinário sobre a ciência da rebatida, no qual incluiu um diagrama que deveria ser ensinado em todas as escolas de finanças do mundo. Ele dividiu a zona de strike, a área válida onde o arremessador envia a bola, em 77 quadrados pequenos, cada um do tamanho de uma bola de beisebol. Ted Williams, através de uma autoavaliação obsessiva, conhecia sua média de rebatidas exata para cada um desses 77 quadrados. Ele sabia que se esperasse com paciência monástica que a bola cruzasse exatamente o quadrado central de sua zona de strike, o que chamamos de fat pitch, ou o arremesso gordo, ele iria rebater acima de 400. Ele sabia que conectaria um golpe devastador. Mas ele também sabia que se tentasse golpear uma bola que passasse pelos quadrados dos cantos inferiores externos, mesmo que essa bola fosse tecnicamente um strike válido sob as regras do jogo, sua média caía para 230. A estratégia de Williams, que o transformou em uma lenda imortal, era de uma frieza absoluta. Ele ficava parado na base de rebatida, vendo passar bola após bola. Via passar arremessos bons, arremessos regulares e arremessos difíceis. Ignorava a pressão do arremessador. E o mais difícil de tudo, ignorava o barulho ensurdecedor dos 50 mil torcedores nas arquibancadas que gritavam histericamente para ele. Rebata! Mova-se! Faça alguma coisa! Williams não movia um músculo até que o arremessador cometesse o erro matemático de enviar-lhe a bola exatamente no centro de sua grade. Só então, quando a probabilidade de sucesso era esmagadoramente assimétrica a seu favor, ele liberava todo o poder do seu corpo e destroçava a bola. No mercado de ações e na alocação de capital ao longo de uma vida, você tem uma vantagem milagrosa que Ted Williams não tinha. Nos investimentos, não há strikes cantados pelo árbitro. Você pode ficar de pé na base da economia durante meses ou até anos inteiros sem balançar o taco uma única vez. O mercado, que é um servo maníaco-depressivo, lançará milhares de oportunidades para você todos os dias. Ele lhe lançará ações de tecnologia supervalorizadas no meio de uma bolha. Lhe lançará criptomoedas da moda prometendo riqueza da noite para o dia. Lhe lançará investimentos imobiliários duvidosos e esquemas de negócios alavancados. E os apresentadores de notícias financeiras, seus vizinhos e seus próprios medos, atuarão como a multidão no estádio, gritando que, se você não rebater agora mesmo, ficará para trás para sempre. O erro fundamental da classe trabalhadora e dos investidores amadores é que eles fazem exatamente o oposto do que Ted Williams fazia. Eles sentem-se na obrigação moral e psicológica de rebater tudo. Sentem que a inatividade é um pecado. Na sua vida profissional, balançam o taco para cada e-mail urgente, mas sem importância, que entra na sua caixa de entrada. Para cada reunião corporativa inútil que drena o seu tempo. Para cada pedido de horas extras que os afasta da família, e para cada anúncio do Instagram que lhes promete um esquema de renda passiva rápida. Sentem que devem estar em constante movimento para justificar sua existência. Mas esse acúmulo de centenas e milhares de balanços ruins diários tem um custo oculto e letal. Ao reagir compulsivamente a cada estímulo, ao tentar rebater cada bola medíocre que o sistema lhes lança, eles esgotam por completo a sua reserva mais valiosa,
a sua largura de banda cognitiva. A sua energia mental esvazia-se tentando processar o ruído diário. E quando finalmente chega a oportunidade real, quando ocorre um colapso maciço do mercado, quando um ativo de classe mundial é oferecido a um desconto brutal e com uma margem de segurança absurda, ou seja, quando o fat pitch passa lentamente pelo centro da zona, essas pessoas estão tão esgotadas, tão estressadas e tão desprovidas de capital que nem sequer têm a força para levantar o taco. Observam passar a oportunidade da sua vida de braços caídos, paralisadas pela fadiga de terem trabalhado duro demais nas coisas erradas. Essa paralisia, essa incapacidade absoluta de aproveitar as verdadeiras oportunidades quando finalmente se apresentam à sua frente, não é produto de má sorte. É o resultado direto do que eu chamo de imposto do esgotamento e a prisão do consumo. Para entender como o sistema o drena, não apenas financeiramente, mas biologicamente, devemos analisar um grupo demográfico que a sociedade atual idolatra, mas que na realidade representa a forma mais sofisticada de escravidão moderna. Os sociólogos o chamam de HENRYs, um acrónimo em inglês para High Earners Not Rich Yet, altos rendimentos ainda não ricos. Estamos falando de advogados, médicos, executivos corporativos e consultores que ganham 200, 300 ou até 500 mil dólares por ano. Se você olhar para os seus perfis nas redes sociais, parecem os donos do mundo. Dirigem carros esportivos europeus, usam relógios que custam o mesmo que uma casa pequena e jantam em restaurantes onde uma garrafa de vinho equivale ao salário mínimo de um mês. No entanto, se você tivesse acesso aos seus balanços patrimoniais, se pudesse ver a radiografia fria de seu património líquido real, ficaria gelado. Eles estão tecnicamente falidos. Vivem de contra-cheque em contra-cheque, exatamente igual ao operário da fábrica, com a única diferença de que seus contra-cheques têm mais zeros e suas dívidas são exponencialmente mais sofisticadas. Como é matematicamente possível que alguém que ganha $500 mil por ano esteja há um mês sem salário da falência? A resposta reside em uma das leis mais implacáveis do comportamento humano, a lei de Parkinson financeira. Esta lei dita que os gastos de um indivíduo sempre, de maneira automática e instintiva, se expandirão para consumir a totalidade da sua renda disponível. Quando o trabalhador médio recebe aquela almejada promoção no escritório, quando finalmente lhe dão aquele aumento pelo qual sacrificou anos da sua vida, o seu cérebro não processa esse dinheiro extra como capital para comprar liberdade. Ele o processa como uma permissão para aumentar o seu padrão de vida. O Honda Civic, perfeitamente funcional e pago, que o levava do ponto A ao ponto B sem problemas, de repente lhe parece indigno de seu novo cargo. Então, ele o troca por um BMW em regime de leasing, adicionando uma parcela mensal asfixiante. O apartamento confortável e modesto é trocado por uma cobertura com piscina no terraço. As roupas normais são substituídas por marcas de luxo desenhadas para sinalizar um status fabricado a pessoas com as quais, francamente, ele nem se importa. O que essa pessoa não entende é que ela não está comprando bens, está comprando correntes. Está forjando algemas de ouro maciço para si mesma. Cada dólar que destina a parecer rico é um dólar que assassinou, um soldado que nunca poderá enviar ao campo de batalha dos juros compostos para que conquiste a sua independência. Mas a armadilha dos altos rendimentos tem um componente ainda mais sinistro, o imposto do esgotamento. Quando você trabalha 60, 70 ou 80 horas por semana para manter esse estilo de vida inflado, o seu corpo e a sua mente se fraturam. O estresse crônico o inunda de cortisol. Você não dorme, não vê seus filhos, suas costas doem e o seu sistema digestivo entra em colapso. Nesse estado de devastação biológica, o cérebro humano exige, como mecanismo de sobrevivência, uma compensação. Você sente que tem o direito de se premiar por tanto sofrimento. Portanto, o executivo exausto não tem energia para cozinhar uma refeição saudável em uma noite de terça-feira. Em vez disso,
Paga $50 por um serviço de entrega de fast food. Paga $200 por uma massagem de 1 hora porque os seus músculos estão petrificados pela tensão do escritório. E quando chegam as férias, ele não planeja uma viagem para explorar o mundo ou para enriquecer o seu espírito, paga $15.000 por um resort de luxo com tudo incluído numa ilha privada. Essas férias não são um luxo, são uma anestesia médica. É um coma induzido do qual ele precisa desesperadamente para poder sobreviver aos próximos 11 meses na roda do hamster sem enlouquecer. O sistema criou a prisão perfeita, uma que se retroalimenta. Obrigam-no a trabalhar até a exaustão, o que lhe gera um estresse insuportável. Para aliviar esse estresse, vendem-lhe conveniência e luxos a preços exorbitantes. Para pagar esses luxos, você se vê obrigado a trabalhar ainda mais horas, o que lhe gera mais estresse, o que exige mais anestesia. É um círculo vicioso e inquebrável. Mais trabalho gera mais esgotamento. O esgotamento gera um consumo compensatório irracional. E o consumo irracional o acorrenta para sempre ao seu empregador. Compare essa prisão dourada com a forma como eu estruturei a minha vida. Muitas vezes, os jornalistas zombam de mim ou ficam surpresos quando descobrem que ainda moro na mesma casa de estuque em Omaha, Nebraska, que comprei no ano de 1958 por $31.500. Dirijo um carro normal que conservo durante anos. Não coleciono iates, não uso ternos de designers italianos de $10.000 e, para a consternação de muitos nutricionistas, meu café da manhã costuma custar alguns poucos dólares no drive-thru de um restaurante de fast food. As pessoas assumem que faço isso por pura mesquinhez, por uma austeridade espartana ou por uma falta de apreço pelas coisas finas. Não poderiam estar mais erradas. Faço isso por uma racionalidade matemática fria e calculadora. Ao manter os meus custos fixos de vida num nível microscópico em comparação com os meus rendimentos, construí uma fortaleza de liberdade absoluta. O meu nível de desespero financeiro é 0. Nunca, nem uma única vez na minha vida profissional, vi-me na necessidade de tomar uma decisão de investimento precipitada, de balançar o taco diante de um arremesso medíocre ou de suportar um parceiro de negócios tóxico simplesmente porque tinha de pagar a hipoteca de uma mansão ou a manutenção de um jato particular. O baixo custo de vida comprou-me o ativo mais valioso do universo, a paciência infinita. Permitiu-me sentar em uma sala silenciosa, ler as minhas 500 páginas por dia e esperar anos, se necessário, até que o mercado me oferecesse o arremesso perfeito. Essa liberdade não é apenas financeira, é fundamentalmente neurológica. E é aqui que devemos mergulhar na regra mais crítica sobre como o seu cérebro funciona no capitalismo: o colapso da largura de banda cognitiva. A ciência da economia comportamental e a neurobiologia descobriram recentemente algo que os grandes investidores sabiam por intuição há séculos. O seu cérebro não é uma máquina de processamento infinito. Funciona exatamente igual à memória RAM de um smartphone ou à bateria de um laptop. Você tem uma quantidade finita de largura de banda cognitiva todas as manhãs quando acorda. Cada microdecisão que você toma durante o dia drena uma porcentagem dessa bateria. Quando você vive na roda do hamster, quando está preso na armadilha da renda linear e no imposto do esgotamento, a sua largura de banda cognitiva está perpetuamente saturada. Você tem de lidar com o trânsito infernal da manhã, tem de sorrir para um chefe abusivo, tem de apagar incêndios com clientes agressivos, tem de calcular mentalmente se o seu cartão de crédito vai passar no supermercado ou se vai conseguir pagar aquela conta médica inesperada. Todo esse estresse de sobrevivência ocupa 99% da sua memória RAM. Os estudos demonstraram, com dados aterradores, que viver em um estado de escassez ou de estresse financeiro crônico reduz o quociente de inteligência
funcional de uma pessoa em até 15 pontos. Não é que as pessoas pobres ou as pessoas exaustas da classe média sejam menos inteligentes. É que o seu processador central está em colapso por cálculos de sobrevivência de curto prazo. Quando o seu cérebro acredita que está em perigo iminente, ele desativa o córtex pré-frontal, a área responsável pelo planejamento de longo prazo, pelo pensamento crítico e pela estratégia de décadas. Em modo de sobrevivência, o seu cérebro deixa de pensar no que vai acontecer daqui a 10 anos e começa a ficar obcecado exclusivamente com o que vai acontecer nas próximas 10 horas. Esta é a razão matemática e neurológica pela qual as pessoas exaustas não constroem riqueza, mas sim buscam conforto imediato. Quando o trabalhador da classe média ou o executivo esgotado se senta no seu sofá às 2 da manhã, após uma semana de 80 horas que lhe destruiu os nervos, não tem a bateria mental para abrir um denso relatório anual corporativo de 200 páginas, estudar as leis de depreciação fiscal ou analisar a taxa de capitalização de um projeto imobiliário. A sua mente está vazia. A sua bateria está em 1%. Nesse estado de vulnerabilidade absoluta, o que ele faz? Pega o seu smartphone, abre um aplicativo de investimentos desenhado como um videogame e compra uma criptomoeda impulsionada por um meme, ou aposta tudo numa ação da moda que viu numa rede social. Não está executando uma estratégia de investimento há 10 anos. Está comprando desesperadamente um bilhete de loteria. Está buscando um milagre que o tire da dor que sente naquele exato instante. A sua largura de banda em colapso o impede de ver a armadilha. E eu lhe garanto uma coisa. O sistema capitalista e os grandes empregadores dependem absolutamente desse esgotamento. Um trabalhador com a largura de banda cognitiva intacta, descansado, com tempo livre para pensar e analisar o mundo ao seu redor, é um perigo iminente para o status quo. Esse trabalhador teria a energia para aprender uma nova habilidade escalável, para iniciar a sua própria empresa e, eventualmente, se tornar um concorrente implacável. Mas um trabalhador cujo processador está 100% ocupado lidando com a fadiga, com o estresse e com a dívida, é inofensivo. Nunca se rebelará. Nunca inovará por conta própria. Simplesmente vai acordar na manhã seguinte, tomar uma bebida energética carregada de cafeína para mascarar o seu esgotamento celular e voltar a correr na roda para enriquecer os donos dos ativos. Compare esse estado de coma cognitivo com um modelo operacional que utilizamos no ápice da alocação de capital. Eu passo 80% dos meus dias úteis trancado em um escritório modesto, sem computadores na minha mesa, sem um smartphone me interrompendo com notificações a cada 5 segundos. O meu calendário está essencialmente em branco. Passo a imensa maioria do meu tempo simplesmente lendo, pensando e ingerindo informações no meu próprio ritmo. Protejo a minha largura de banda cognitiva com a ferocidade de um leão protegendo os seus filhotes. O resultado dessa proteção obsessiva é que quando finalmente ocorre um evento macroeconômico massivo, quando eclode uma pandemia, quando o mercado imobiliário entra em colapso, quando Wall Street entra em um estado de pânico histérico e os banqueiros de investimento não dormem durante semanas, operando com base no terror, a minha bateria mental está a 100%. A minha mente está cristalina e em calma absoluta. Enquanto o mundo inteiro reage com a amígdala ativada e comete erros catastróficos, eu posso entrar no caos com a frieza de um cirurgião e comprar os melhores ativos da civilização humana a preços de liquidação, com margens de segurança que garantem retornos exponenciais. A riqueza é transferida dos impacientes e esgotados para os pacientes e descansados. Se você compreendeu a gravidade da armadilha da renda linear, se viu a ilusão da prisão do consumo e se aceitou o custo letal do colapso da largura de banda cognitiva, a pergunta inevitável que você deve se fazer hoje é: como eu saio daqui? Qual é o mapa de fuga? Para responder a isso, devemos tomar emprestado um conceito fundamental da astrofísica e da engenharia aeroespacial.
Falo do conceito da velocidade de escape. Na física, se você quiser que um foguete ou um ônibus espacial abandone a Terra e viaje para o espaço sideral, não basta que o foguete esteja com os motores ligados. Não basta que ele queime combustível e se eleve acima das nuvens. Se o foguete não atingir uma velocidade exata de 11,2 km por segundo, que é a velocidade de escape do nosso planeta, a imensa força da gravidade terrestre eventualmente vencerá a batalha. O foguete interromperá a sua subida, cairá de costas e se chocará contra o solo, transformando todo o esforço e o combustível queimado num desastre fumegante. O paralelismo financeiro é assustadoramente exato. A gravidade da escravidão assalariada é uma força massiva, opressiva e incessante. É composta pelo peso esmagador da inflação, pela força de extração dos impostos sobre o trabalho e pela sedução constante da prisão do consumo. Você não pode escapar da gravidade da pobreza simplesmente decidindo trabalhar algumas horas extras aos sábados ou economizando $5 por dia cancelando um café. Esse pequeno esforço adicional é como um foguete que sobe 1.000 metros e depois fica sem força. Você precisa de uma mudança estrutural fundamental na sua trajetória. Precisa atingir a velocidade de escape financeira. O primeiro passo deste blueprint de fuga é o mais difícil, porque não ocorre na sua conta bancária. Ocorre na sua psique. Você tem de executar uma mudança de identidade radical. Deve deixar de ver a si mesmo como um produtor de mão de obra e começar a operar, pensar e respirar como um alocador de capital. A diferença na psicologia dessas duas identidades determina quem é o servo e quem é o rei. Quando um produtor de mão de obra enfrenta um problema ou uma necessidade de renda, a sua primeira e única pergunta instintiva é: como posso trabalhar mais duro e mais rápido para resolver isso por conta própria? Eles vendem o seu suor. Quando um alocador de capital enfrenta exatamente o mesmo problema, a sua pergunta é diametralmente oposta. Que sistema automatizado posso construir? Qual ativo produtivo posso adquirir? Ou o tempo de que outra pessoa posso comprar para que esse problema seja resolvido sem que eu precise estar presente? Essa distinção se reflete de maneira mais pura em como cada classe entende a função fundamental do dinheiro. Para a classe média e trabalhadora, o dinheiro é simplesmente um recibo, um cupom de troca que é utilizado para adquirir bens de consumo, comida, abrigo e, tragicamente, para sinalizar status social através de objetos brilhantes. Para os ultra-ricos, para aqueles que dominam o jogo, o dinheiro não tem absolutamente nada a ver com consumo. Para nós, o dinheiro é uma ferramenta de emancipação. É um mecanismo de compra de soberania. O dinheiro é usado para comprar o nosso próprio tempo livre e, através do emprego de capital, para comprar o tempo e o esforço de outros. Quando a minha empresa, a Berkshire Hathaway, adquire a totalidade de uma corporação ferroviária, de uma empresa de energia ou de uma seguradora multinacional, não estou comprando trens de aço ou edifícios de escritórios. O que estou comprando verdadeiramente são as vidas, o intelecto acumulado e a mão de obra física de dezenas de milhares de funcionários altamente capacitados. Funcionários que se levantarão às 5 da manhã todos os dias, que enfrentarão o trânsito, que lidarão com os problemas operacionais e que derramarão o seu suor para garantir que, no final do ano, o fluxo de caixa flua para minha conta bancária. Tudo isso enquanto eu estou sentado na minha biblioteca, lendo as biografias de presidentes mortos. Isso é a alocação de capital. Isso é a velocidade de escape. O segundo passo do Blueprint é entender que nunca existiu um momento na história da humanidade em que as barreiras para alcançar essa velocidade de escape tenham sido tão baixas. Você não precisa herdar milhões de dólares, nem ser amigo dos banqueiros de Wall Street para começar. Você vive na era da alavancagem assimétrica. Nas revoluções industriais do passado, a alavancagem exigia a permissão de outros.
Você precisava que um banco lhe emprestasse US$ 1 milhão para construir uma fábrica ou precisava contratar centenas de operários para mover o maquinário. Hoje, a alavancagem é praticamente gratuita e acessível a partir do retângulo de vidro que você carrega no bolso da calça. O código de computador, as mídias digitais, o comércio eletrônico global e os mercados de capitais descentralizados permitem que você crie produtos, distribua ideias e execute serviços em escala mundial com um custo marginal próximo a zero. Um software que você escreve uma vez pode ser vendido a 1 milhão de pessoas simultaneamente enquanto você dorme. Um vídeo ou um artigo que você cria uma vez pode educar ou entreter públicos massivos durante anos. Essa é a alavancagem assimétrica. O esforço inicial é intenso, mas a recompensa se desconecta por completo do tempo físico investido. Mas, para poder construir essa maquinaria de alavancagem, você deve seguir uma sequência cirúrgica inquebrável. Primeiro, você tem de estancar o sangramento. Tem de parar de pagar o imposto do esgotamento imediatamente. Corte pela raiz o consumo compensatório. Venda o carro que você não pode pagar. Cancele as férias que você usa para se anestesiar. Simplifique a sua vida até os alicerces espartanos. Pegue esse capital que você estava desperdiçando e use-o para comprar de volta a sua própria largura de banda cognitiva. Em vez de trabalhar 80 horas por semana para pagar dívidas, reduza suas dívidas para que possa sobreviver trabalhando 40 horas. E então, pegue as 40 horas de energia mental que você liberou, feche-se em um quarto silencioso, desligue as distrações do mundo, pare de balançar o seu taco para cada arremesso medíocre da cultura do entretenimento e comece a construir a sua máquina. O que é exatamente essa máquina? Pode assumir muitas formas. Pode ser um negócio digital escalável que você sistematiza e automatiza. Pode ser um portfólio de imóveis que você adquire com margem de segurança e que lhe gera aluguéis mensais. Pode ser, como tem sido o meu caso, a acumulação paciente, metódica e disciplinada de ações subvalorizadas em empresas de classe mundial que pagam dividendos crescentes. Ou pode ser a criação de um software que resolva uma dor massiva no mercado. Mas devo adverti-lo sobre a natureza do processo. No início, o caminho da máquina o humilhará profundamente. Você estará trancado naquele quarto, perdendo horas de sono, sacrificando fins de semana, investindo o pouco capital que conseguiu reter, e no primeiro mês, a sua máquina automatizada gerará talvez $5 de renda passiva. Os seus colegas de trabalho, aqueles que continuam presos na ilusão da renda linear, acabaram de receber um aumento anual de 3%, o que equivale a centenas de dólares. Eles vão rir de você. Dirão que você está perdendo seu tempo, que os seus $5 são patéticos, que deveria voltar ao mundo real e comprar um carro novo como eles. Quando ouvir essas zombarias, quero que sorria em silêncio. Deixe que riam. Deixe que desfrutem de sua ilusão de progresso. Eles estão jogando o jogo linear da adição, um jogo onde o fim matemático é o esgotamento e a fragilidade. Você suportou a humilhação inicial para entrar no jogo exponencial da multiplicação. E a matemática exponencial não tem piedade a longo prazo. Esses $5 da sua máquina, se você continuar reinvestindo, aprendendo e escalando a alavancagem, não se tornarão 10. Tornar-se-ão $50 por mês. Então, o atrito desaparecerá um pouco mais, os juros compostos farão a sua mágica invisível, e os 50 se tornarão $500. Você continuará refinando o sistema. O mercado recompensará a sua persistência e as suas vantagens assimétricas, e os 500 se tornarão $5.000 por mês de fluxo de caixa passivo, livre, limpo, gerado sem que o seu corpo físico tenha de estar presente em nenhum escritório. Chegará um dia, uma terça-feira qualquer, em que a curva exponencial da sua máquina de capital finalmente cruzará e ultrapassará a linha do seu custo de vida básico. Nesse exato milissegundo, a gravidade da armadilha do assalariado
perderá todo o seu poder sobre você. Você atingiu a velocidade de escape. O foguete abandonou a atmosfera opressiva do sistema corporativo e entrou na imponderabilidade da soberania absoluta. Já não está amarrado à geografia, não está amarrado ao humor de um supervisor e não está amarrado ao despertador. Você comprou a sua própria vida de volta. A decisão que você enfrenta hoje é a mais crua da sua existência. O sistema corporativo e industrial não sente empatia por você. Ele foi projetado como um gigantesco moedor de carne para triturar as pessoas até reduzi-las a pó. O seu objetivo é pegar os melhores anos da sua juventude, extrair toda a energia criativa e física dos seus músculos e da sua mente, espremer até a última gota da sua produtividade e, ao final de 4 décadas de lealdade cega, deixá-lo jogado à beira do caminho com um relógio de ouro barato, um aperto de mão hipócrita e uma pensão frágil que a inflação destruirá em questão de anos. Você tem 2 opções, apenas 2. Pode acordar amanhã de manhã, entrar no seu carro financiado, meter-se no trânsito infernal da hora do rush, entrar no edifício e continuar correndo na roda do hamster, convencido da mentira de que o trabalho físico duro o salvará algum dia. Pode continuar anestesiando a dor dessa roda com um consumo incessante até que o seu coração finalmente pare. Ou pode, a partir deste instante, olhar a matemática fria e brutal da sua própria vida diretamente nos olhos. Pode aceitar o desconforto da verdade. Pode descer do carrossel do falso status, amputar o seu ego, proteger zelosamente a bateria da sua mente, isolar-se do barulho do mundo e começar a construir a máquina que o tornará livre. A lei do capitalismo não pode ser negociada. Capitalize o seu próprio dinheiro, o seu próprio intelecto e os seus próprios sistemas. Ou prepare-se para passar o resto da sua única e irrepetível vida deixando que o sistema capitalize você. O tempo está correndo. A escolha e as consequências dessa escolha para você e para as gerações que o seguirão é inteiramente sua.